Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel. Chegamos à aula de número 14, a nossa última aula. Todo este conteúdo foi produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Eu espero que você tenha se dedicado, tenha reservado um tempo para ler o texto bíblico, para ler a sua revista e que esses vídeos tenham sido assistidos por você com esse propósito. Aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Bom, na nossa última aula nós seguimos a estratégia educacional própria desta aula. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que serão muito úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado. Ele está organizado de maneira em sessões para facilitar que você possa assistir e se identificar em relação à maneira como eu vou abordar o conteúdo. Além disso, há também um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários e também uma aula-atividade. Para que serve a aula-atividade? Para verificação do seu aprendizado. Terminou de assistir, não deixe de ir à aula-atividade, verificar o seu aprendizado. Quero agradecer a todos vocês que ao longo dessas 14 aulas estiveram aqui, assistiram o conteúdo, deixaram seus comentários. Fico muito feliz pela participação e por este conteúdo estar sendo útil para a edificação e para o fortalecimento de vocês. Antes de começar a aula explicando o cronograma, eu queria passar por um ponto que é exatamente a apresentação de tudo que vimos até aqui. Nós tivemos a oportunidade, ao longo dessa revista, de estudar toda a terceira epístola de João. Se você, por acaso, perdeu alguma dessas aulas, eu quero apresentar para vocês. Eu fiz uma exposição em todos os versículos com aplicações e você pode assistir, então, depois, se quiser, a essas aulas e a maneira como este conteúdo está organizado. Tudo bem? Bom, na primeira aula, eu explico para vocês versículo 1, 2, 3 e 4. Na segunda aula, eu explico o versículo de número 5. Na terceira aula, versículo 6, 7 e 8. Na quarta aula, versículo 9, 10 e 11. Aí perceba que da aula 5 até a aula de número 10, o comentarista foi a outros textos bíblicos e se afastou. Por isso que nessas aulas, para a gente seguir a revista, eu peguei o texto áureo e expliquei para vocês o texto áureo. Mas aí, na aula de número 11, nós voltamos ao texto base, o versículo de número 12. E hoje, na nossa última aula, eu desejo então explicar para vocês os 3 últimos versículos, versículo 13, 14 e 15. Assim nós teremos um panorama geral de toda a epístola e teremos explicado e estudado todos os versículos da terceira epístola de João. Então, a qualquer momento, você pode ir a uma dessas aulas, se quiser ver uma explicação específica sobre um versículo, se quiser rever este conteúdo, ele está aqui disponível para vocês, para a sua edificação e para o seu aprendizado. Tudo bem? Bom, sabendo disso, eu quero partir agora para explicar para vocês a maneira como essa aula está dividida. Eu dividi ela em 2 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o versículo 13, 14 e 15. E na segunda sessão, eu desejo fazer algumas aplicações. Veja, geralmente eu sempre apresento o contexto teológico do texto, mas como nós já vimos tudo isso nas aulas passadas, se você quiser entender, você tem aí todo o material. Então, para essa aula não ficar longa, eu não vou apresentar o contexto, porque todas as aulas já estão disponíveis, bem organizadas, né? Como eu acabei de apresentar aqui para vocês, tá aí, ó. Se você quiser apertar pause ou tirar um print ou anotar, todas essas aulas estão aqui. Inclusive, aqui no meu canal do YouTube, existe uma aba, se você tiver no celular ou no computador, escrito playlist. Nessa playlist você encontra as aulas passadas de outras revistas e aulas futuras de novas revistas, se Deus nos permitir, que eu continuarei aqui explicando para vocês. Sempre assim. Nosso objetivo é explicar o texto bíblico. Tudo bem? Então, há uma playlist para a explicação dessas aulas e aqui eu estou apresentando para vocês
onde você vai encontrar todo esse conteúdo se você quiser fazer um estudo expositivo completo da terceira carta que João escreveu. Bom, começando a primeira sessão, eu quero apresentar para vocês explicações de 3 João capítulo 1, apesar daí estar escrito capítulo 3, é capítulo 1, desculpa, 3 João só tem um capítulo, versículo 13, 14 e o versículo de número 5. Esses últimos 3 versículos que nós vamos estudar hoje são versículos que foram colocados na carta para apresentar a despedida de João a Gaio. Ele se volta a Gaio para dizer que este é a última palavra que ele está se dirigindo a Gaio e que novas palavras de novas coisas que ele pretende dizer serão ditas pessoalmente quando João for visitá-lo. Mas antes de dizer essas palavras finais, João faz aqui para Gaio uma explicação que aparece para a gente no versículo de número 14 e 15. E essa explicação é importante. João diz assim: tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazer com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. Você percebeu? Essas são as últimas palavras de João, e ele reconhece nessas últimas palavras que ele deixou de tratar de muitas outras coisas que ele precisava tratar. Essa poderia ter sido uma carta muito mais completa, que trataria de muitos mais assuntos, mas não foi. João preferiu que essa comunicação desses outros assuntos que ele precisaria tratar fossem tratados de outra forma. Ao invés de usar a tinta e o papel, João está reconhecendo que ele prefere tratar desses assuntos quando for visitá-los. O dia que ele estiver ali sentado de frente para Gaio, muitas coisas que João disse aqui, a que ele queria dizer a Gaio, poderão ser ditas de maneira completa. Então veja que esta é uma carta para advertir Gaio sobre o trabalho pastoral, para falar sobre Demétrio como um obreiro que pode ser contado para o serviço da igreja, para advertir contra a má influência de Diótrefes e também, como nós estamos vendo aqui e vimos no versículo 10, para preparar esses irmãos para uma futura visita do apóstolo à igreja em Éfeso. E essa é a explicação que ele faz. Futuramente, ele pretende oferecer melhores explicações para Gaio de outros assuntos que ele tinha para dizer. E aí, depois de fazer esta breve observação, João então apresenta as suas últimas palavras, as suas últimas considerações a Gaio. É o versículo 15, que merece muito a nossa atenção, dado o contexto. Se você não assistiu nenhuma das aulas, se você não participou da EBD, para entender o versículo 15, é importante entender o contexto da carta. E aí eu indico que você assista às aulas passadas para você perceber como o versículo 15 é profundamente amoroso, afetuoso, e como João nos surpreende de uma maneira extremamente cristã. Veja comigo. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos aí. Concluindo a sua carta que ele direciona, a terceira carta é direcionada a Gaio, João I deseja a Gaio paz. Veja comigo, deixa eu fazer aqui essa anotação. A paz seja com você. Esta é o primeiro desejo de João para Gaio. Desejar paz no final da epístola, como aparece aqui, é algo muito incomum em todas as epístolas do Novo Testamento. Geralmente, essas epístolas do Novo Testamento terminam com graça e paz, e não apenas com paz, como João faz aqui. Mas esse uso diferente que João está fazendo aqui, apenas dizendo paz, ele talvez se explique melhor pelo contexto da carta. Como nós vimos ao longo dessas aulas que estão aqui gravadas e disponibilizadas para vocês,
Por causa dos conflitos com os quais Gaio terá que lidar, ele sendo o líder da igreja, desejar paz para ele é exatamente uma forma de incentivá-lo a buscar a mediação dos conflitos com os irmãos. É incentivá-lo a ter uma postura diferente. Ao invés da beligerância e do conflito, que Gaio possa buscar a paz daquela comunidade religiosa. E esse ponto, ele recebe como exemplo o testemunho do próprio João. Veja que as palavras subsequentes são palavras assim muito reveladoras da postura ideal que se espera de um cristão. Porque além de desejar a paz, João fala sobre amigos que enviam lembranças. Primeiro, os seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Então veja que são os amigos de lá e os amigos de cá. Dentro do contexto da carta, isso merece muito nossa atenção. São duas coisas. Primeiro, João faz questão de dizer a Gaio que os companheiros crentes do lugar de onde ele está escrevendo essa carta transmitem saudações a Gaio. Segundo, o próprio João, de onde está, transmite sua saudação aos amigos que estão em Éfeso. Então, as pessoas que estão comigo mandam saudação para aí, e eu mando saudação também para os meus amigos que estão aí. Como líder congregacional, como líder daquela igreja, apesar de haver aí um antagonismo entre João e Diótrefes, que eu já expliquei para vocês, João faz questão de transmitir a Gaio aquilo que nós chamamos do amor cristão. O amor cristão aos amigos que supera esses conflitos e que envia lembranças. Eu coloquei um comentário aqui demasiadamente interessante para a gente refletir sobre isso. O comentário diz assim: a epístola termina com a imagem de Gaio cumprimentando cada ovelha do rebanho. Porque isso que João diz aqui no grego significa literalmente isso, né? Quando você terminar de ler a carta, procure cada irmão e cumprimente a cada um deles. Seguindo, cada um do rebanho, uma por uma, apesar das divisões que possam existir. Uma comunicação genérica é impossível, não será suficiente. Muito menos o silêncio negligente ou a indiferença. Nem saudações refletindo o favoritismo partidário. Jesus elogiou o pastor que chama suas próprias ovelhas pelo nome. As palavras de João impulsionam Gaio a seguir as pegadas pastorais de Jesus. Isso expressará o amor na verdade aos companheiros crentes. Então perceba, João poderia preferir um final para a carta mais genérico, tendo em vista a grande oposição que ele tem sofrido e as acusações infundadas que Diótrefes faz contra ele. Mas ao invés de fazer um final genérico, ele faz um final mais específico. Ele usou essa oportunidade para demonstrar a Gaio o que é o amor na verdade. Amor na verdade que ele já incentivou esses leitores por meio das outras cartas. Gaio deve terminar de ler essa carta que João está escrevendo para ele, e ao encontrar com qualquer irmão da igreja, Gaio deve dizer: olha, o irmão João escreveu uma carta e mandou uma saudação pessoal para você, pessoa por pessoa. Ele mandou uma saudação a todos, sem nenhum partidarismo. Isso que João está fazendo deve ser tomado por Gaio como um exemplo de como ele deve amar aqueles irmãos. Ele não deve excluí-los da comunhão como fez Diótrefes. Será por meio da paz e da reconciliação que esta igreja vai avançar. Porque, afinal de contas, eles são irmãos na fé. Então perceba que a atitude de João aqui ela é muito diferente e constrata de forma assim chocante com o que Diótrefes faz. Se Diótrefes expulsa da igreja os irmãos que não obedecem suas ordens, a postura de Gaio deve ser a de paz, a de pacificação da igreja. Ele deve tratar com amor
amor verdadeiro estes irmãos. E por isso ele vai procurar cada um desses irmãos e dizer: o nosso amigo João mandou saudação. O nosso amigo. Bom, eu queria encerrar fazendo aqui algumas aplicações para a gente poder fechar esta última aula. Primeira aplicação. O ideal cristão é que outras pessoas que professam a mesma fé que temos sejam tratados como amigos. Este é o ideal cristão. As pessoas que têm a mesma confissão de fé, que acreditam em Cristo Jesus, nosso Senhor, que reconhecem Ele como nosso Salvador, precisam ser vistos como amigos. São os amigos daqui e os amigos daí. Os amigos daqui que estão com João e os amigos daí que estão com você. Esse clima amoroso, ele é muito importante dentro do cristianismo, porque nós não somos rivais. Nós não estamos competindo. Às vezes, essa noção criada pelo proselitismo, ela é muito danosa para o cristianismo, porque nós estamos procurando convencer pessoas de outras tradições a se tornarem cristãos das nossas tradições. Nós não estamos tratando essas pessoas como amigos, mas como rivais. Isso não se parece nada com o cristianismo. O ideal cristão é que essas pessoas que confessam Cristo como Salvador, por mais plural e diverso que a igreja seja, são os nossos amigos. Você consegue perceber Gaio chegando na igreja e dizendo: irmão Diótrefes, você tem caluniado o nosso querido amigo João. Mas o amigo João mandou saudação para você e disse que vai vir pessoalmente conversar contigo. Isso é revolucionário, porque não somos inimigos uns dos outros. É isso que é comunidade cristã. É isso que é o ideal cristão. Nós nos enxergarmos como amigos e não como rivais. Segunda aplicação. A amizade precisa ser um vínculo recíproco. Veja, os amigos de Gaio, de onde João está escrevendo aquela carta, mandaram lembranças para Gaio. João, que está escrevendo a carta para Gaio, manda lembranças para os seus amigos que estão lá em Éfeso. Então veja que a amizade aqui, ela é mostrada como algo recíproco. Essas pessoas estão mutuamente envolvidas e preocupadas uma com a outra. Nós não somos amigos simplesmente porque somos cristãos. Nós somos amigos antes porque mutuamente nos preocupamos uns com os outros. Então nós precisamos entender a amizade cristã como algo que não é natural. Ela precisa ser construída com atitudes concretas. Ela precisa ser pensada como esse vínculo recíproco. Eu estou escrevendo para o pastor da igreja, não preciso perguntar como ele está, não preciso chamá-lo de amigo, ele é meu empregado. Essa visão corporativa, ela precisa ser substituída imediatamente por uma visão cristã. Nós somos, antes de qualquer coisa, amigos. E precisamos expressar isso por meio da preocupação mútua. Eu queria fazer uma advertência pastoral aqui importante para você. Porque às vezes as pessoas até estão tentando ser nossos amigos, mas nós não estamos muito interessados nelas. Eu já disse isso aqui diversas vezes, isso acontece muito principalmente quando nós estamos competindo uns com os outros, né? Daqui a pouco eu quero ler um texto que fala sobre isso, mas de maneira prática, não sei se você já percebeu, alguém chega e diz assim: essa noite eu dormi muito mal, não consegui dormir bem. A outra pessoa automaticamente pensa que está competindo, você dormiu bem e eu que estou tomando um remédio controlado. Eu não sabia que a gente está competindo por quem sofre mais. Esse é um problema nosso. Nós precisamos demonstrar reciprocidade em nossos relacionamentos. É isso que é um vínculo que cria amizade. Terceira aplicação. A amizade precisa se manifestar em demonstração sincera de amor. Veja, se no ponto anterior eu disse que a amizade cristã entre cristãos não é algo natural, aqui eu estou afirmando o que torna nós amigos uns dos outros. O que vai fazer com que esta amizade exista é essa demonstração sincera de amor. E aqui eu coloquei de propósito um texto bíblico para a gente refletir, porque aqui em João capítulo 15, é um outro texto desses que nós temos
onde o próprio João fala de amigos, né? Mas aqui no caso é Jesus quem está chamando eles de amigos. João se dirigir a Gaio como amigo não é algo inovador. Ele está apenas reproduzindo o que ele aprendeu com Jesus. Esse texto de João 15 ele é maravilhoso por causa disso. Porque nós percebemos a relação pessoal que há entre o que Jesus ensinou, João viu Jesus fazendo e ele agora está fazendo. Veja comigo esse texto. João 15, 12. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. E é claro que isso aqui teria muitas aplicações para nós, porque é um texto muito rico, mas o ponto que eu queria destacar é esse que João está dentro desse contexto de rivalidade que existe na igreja, dizendo de maneira muito clara que ser amigo não é apenas dizer nós somos amigos. Aqui no exemplo de Jesus, o amor é expresso em atitude. Se eu digo que sou seu amigo, eu preciso expressar este amor de amizade. Porque aquelas pessoas que são minhas amigas, Jesus está dizendo que vai demonstrar amor por elas. Eu darei a vida pelos meus amigos. A amizade, então, ela precisa se manifestar em demonstração sincera de amor. E demonstração sincera de amor não acontece em curtidas e likes que a gente recebe. Demonstrações sinceras de amor é nesse vínculo de reciprocidade. Neste amor que faz bem ao outro para edificar o outro. Daqui a pouco eu queria colocar um texto de Paulo, onde ele fala sobre isso de maneira mais clara ainda, para nós pensarmos como é possível amizades cristãs saudáveis e como nós devemos construir isso. Bom, a próxima aplicação, ela pretende dar mais clareza. Quarta aplicação. Falta de amigos não é sinônimo de liderança. E eu não sei se você já percebeu isso, mas eu já ouvi bastante isso, as pessoas dizendo, olha, uma das características da liderança cristã é ser alguém solitário. Tá, mas isso é opção sua. Porque essa não é uma exigência do evangelho. Também não é uma exigência do ministério. Falta de amigos pode ser sintomático de um outro problema, não de ser um líder cristão ou de ser um pastor. Jesus teve amigos, João tem amigos, Gaio tem amigos. Mas por que será que às vezes a gente não consegue ter amigos? E essa reflexão precisa ser pessoal. Cristianismo não é obstáculo à amizade, pelo contrário. O cristianismo acontece no ambiente de amizades. Jesus teve os seus amigos, João tem os seus amigos, Gaio tem os seus amigos, e você? Você tem amigos? Aqui eu faço a minha quinta aplicação para a gente considerar uma questão importante. Nossas diferenças e rivalidades não podem ser usadas como justificativa para o desamor. Porque às vezes a gente diz que não tem amigos porque as pessoas são muito diferentes, torcem para times diferentes, têm percepções políticas diferentes, gostam de comidas diferentes. Não, isso não é justificativa. As nossas diferenças, a nossa maneira diferente de compreender a igreja não pode ser usado por nós como justificativa para o desamor, para o conflito, para a beligerância. E João dá este exemplo aqui no versículo 15. O Diótrefes tem levantado um monte de acusação contra João e tem pessoas que apoiaram isso. Mas João diz, vocês são meus amigos, porque o amor é demonstrado em atitudes, não em palavras. Então é necessário compreender que as nossas diferenças não podem ser usadas por nós como justificativas. A gente não pode negar aquilo que está estabelecido como um princípio cristão. Nós precisamos nos identificar como amigos e ter atitudes e demonstrações de amor cristão. Quando a gente começa a usar as nossas diferenças e a nossa rivalidade para nós não sermos amigos, nós teremos outro problema muito grave. E eu destaco isso na sexta aplicação. Sempre será desafiador ter amigos em uma igreja local. É muito desafiador.
E aí, o segundo texto que eu queria citar aqui, para esclarecer ainda mais essa questão, é um texto que Paulo escreveu para a igreja de Filipenses. Paulo faz um diagnóstico que eu considero um diagnóstico preciso. Por que é tão difícil ter amigos em uma igreja local? Por que é tão difícil construir amizades em igrejas locais? Veja comigo as palavras de Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 2, 3 e 4. Por que é tão difícil ter amigos em uma igreja local? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui tem a ver com as divergências, né? Às vezes a gente tenta valorizar divergências como coisas boas, mas aqui na carta de Filipenses 2, Paulo coloca as divergências como um problema à unidade. E é um problema muito sério. Que às vezes tem pessoas que se valoriam, que se vangloriam disso, né? Onde houver 2 ou 3 teólogos de certa denominação, há 5 ou 6 divergências. Isso é um problema. Isso caminha contra a unidade da igreja. Mas há mais, veja comigo. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Meu Deus, parece que Paulo escreveu isso recente, né? Mas é a palavra revelada do Senhor. Sejam como? Humildes. Você viu como há um paralelo? Ao invés de vocês tentarem impressionar, ao invés de vocês serem egoístas, o que é para fazer? Ser humilde. Ele continua. Considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Isso para a gente é muito essencial. Isso aqui é fundamental. E este é um dos motivos porque é tão difícil fazer amizades em igrejas locais. Porque nós temos pessoas que são assim, que não concordam simplesmente porque querem ser diferentes. Eles não se amam mutuamente, não trabalham juntos, não têm a mesma maneira de pensar, não trabalham com o mesmo propósito, são egoístas, estão a todo momento tentando impressionar alguém com seu currículo, com a sua fala, com as coisas que fazem, e não consideram os outros mais importantes, nem pensam nos interesses dos outros, mas nos seus próprios interesses. Por isso que eu disse a vocês, sempre será desafiador ter amigos em uma igreja local. É desafiador por causa de todas essas motivações que são estranhas e são difíceis a nós. Penúltima aplicação, 7ª aplicação. Diótrefes ou João? Amor ou exclusão? Sempre precisaremos escolher um caminho eclesiástico. Veja, dentro deste conflito que está exposto para nós aqui, nós temos 2 maneiras diferentes de lidar com as coisas. De um lado, João, do outro, Diótrefes. João estimula a paz e ao amor. Diótrefes não. Se não fizer o que ele manda, ele exclui. E nós sempre vamos ter que escolher como que a gente resolve os problemas de uma igreja local. É excluindo as pessoas que divergem da gente, as pessoas que questionam certas decisões, ou procurando a paz, procurando a reconciliação, procurando o amor. Afinal de contas, nós não somos amigos? Cada igreja local precisa decidir por qual caminho vai seguir. O de Diótrefes ou de João. O exemplo de Diótrefes, ele é danoso. Porque ele nega exatamente que conhece Deus. E eu tratei uma aula sobre isso. O que Diótrefes faz, nega que ele conhece Deus. O caminho de João é o amor verdadeiro. Nós precisamos ter essas referências porque quando chegar o momento de nós precisarmos escolher entre o amor e a exclusão, a gente acabou de escolher um modelo. Eu oro ao Senhor para que nesse momento o Senhor nos dê sabedoria para escolher o caminho do amor. 8ª e última aplicação falando em amizade. Só é possível ser amigo de Jesus quando você decide obedecê-lo. É claro que eu não podia deixar o texto de João 15 que nós lemos assim tão solto, né? Essa aplicação que eu estou fazendo, essa última, pretende explicar uma questão importante. Como eu sei se eu sou ou não amigo de Jesus? Porque nós estamos falando de amizade, na comunidade de amigos.
Mas dentro dessa comunidade, nós temos Jesus como nosso Senhor, e lá em João 15, ele diz que era amigo dos irmãos. Será que nós somos amigos de Jesus? Tem como eu saber? Será que ser amigo de Jesus significa dar um apelido carinhoso para ele? Chamar ele de bonitinho, meu mestre, papai? Será que ser amigo de Jesus é acreditar nele? Não, eu acredito em Jesus, então eu sou amigo dele porque eu acredito que ele existe. Quais são as condições para uma pessoa se tornar amigo de Jesus? As condições para o amor e a amizade cristã, nós fizemos aqui uma análise do texto. Mas e de Jesus? Como que a gente sabe que a gente é amigo de Jesus? E aqui eu queria colocar então de novo o texto de João 15, para a gente fechar com essa questão. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Eita, esse texto é maravilhoso, né? Porque essas questões que Jesus está colocando aqui são questões sobre as ordens que ele deu aos seus discípulos para que esses discípulos obedeçam. E essas questões das ordens é muito bem trabalhada em Mateus, em João. E aqui Jesus esclarece que a pessoa que conhece essas ordens e obedece essas ordens, essa pessoa é o amigo de Jesus. Mas perceba que isso que Jesus acabou de dizer aqui é muito chocante. Porque tem muita gente que acha que ser amigo de Jesus significa chamá-lo por um apelido carinhoso. Tem muita gente que pensa que ser amigo de Jesus tem a ver com acreditar nele. Mas Jesus nos diz de forma bem objetiva: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Quer ser amigo de Jesus? Obedeça às ordens de Jesus. E a ordem que Jesus nos dá para a comunidade local é o amor mútuo, é a amizade. Eu espero muito que todo este conteúdo tenha lhe ajudado ao longo de todos esses meses. Que o Senhor Jesus nos ajude a considerar a sua palavra, para que ela produza em nosso coração a edificação necessária para sermos uma igreja saudável. Deus abençoe sua vida. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.